pelo convite de poder estar aqui, né, participando desse momento muito importante aqui para a questão da inclusão, tá certo? E eu vou fazer aqui uma breve apresentação, né? Sou professor do IEMA Pleno Tamancão. Também eu sou coordenador do eixo da área de tecnologia da informação, além de docente. Sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, graduado em matemática licenciatura, física licenciatura. Eu também tenho especialização na área de robótica educacional, informática na educação e também no ensino de matemática e engenharia de software. Aí vem os questionamentos de vocês. Professor, como é que você, graduado nessas áreas de ciência da natureza e computação, desenvolve projetos que trabalham a questão da inclusão e a questão da acessibilidade? Mas antes da gente começar, né, a falar um pouco sobre a questão do uso da robótica, eu sempre gosto de frisar, né, muito quando eu falo sobre a questão do projeto do Game Vision, que apesar da formação na área de tecnologia, na área de matemática, de física, eu sempre friso que a partir do momento que eu sou professor, eu sou pedagogo, né? Assim como a maioria de vocês. Então, a partir do momento que eu me coloco na posição de pedagogo, trabalhando na questão da robótica, eu gosto muito de frisar projetos que a gente pode trabalhar dentro da instituição que vão englobar a questão da educação especial, tá certo? Eu falo isso também porque dentro do instituto, né, do IEMA, para entender melhor um pouco o que é o IEMA, a metodologia é muito parecida com os IFs que a gente conhece aí espalhados por todo o Brasil, né? Que são institutos federais espalhados em educação, ciência e tecnologia. No Maranhão, a gente também tem os IEs, que são institutos estaduais de ciência e tecnologia, onde a gente aborda tanto o ensino médio quanto o ensino técnico dos estudantes. E eu, enquanto professor, eu sempre desenvolvi projetos, né, na área da questão da acessibilidade e também trabalhar a robótica de fato como uma ferramenta de inclusão. E daí que a gente, né, lá na escola, lógico, tudo isso aqui foi desenvolvido juntamente com os estudantes. A gente criou o Game Vision. Mas para entender melhor um pouco o que é o Game Vision, vou explicar aqui para vocês um pouco, né, de como surgiu a ideia da gente desenvolver a questão dos jogos, tá bom? Porque a gente fala muito sobre a questão de tecnologias assistivas, porque lá na instituição a gente tem um professor, né, do AEE, que eu trabalho muito em parceria com ele. Por quê? Porque a gente tem também pessoas que precisam de acompanhamento na instituição, e eu converso muito com o professor do AE para que a gente possa estar desenvolvendo a questão dessas tecnologias, né? E eu trabalho muito a robótica com a questão da multidisciplinaridade, né? Não limitar a robótica apenas àquele uso que a gente já tem engessado, né? Vamos montar a questão de circuitos, montar a questão da programação. Não, né? Eu sempre procuro trabalhar a robótica para resolução de problemas. Pode ser problemas de dentro da instituição e também problemas, né, voltado para a questão da inclusão e acessibilidade. E eu trouxe aqui para falar para vocês sobre o Game Vision, mas não só com a Game Vision a gente trabalha na instituição, né? Justamente com os alunos. Tem vários projetos também aí que também envolvem impressão 3D, né? Que são projetos que a gente vai desenvolvendo a questão da cultura maker alinhada com a questão da acessibilidade, tá bom? Que eu estou com um projeto lá na escola, juntamente com os estudantes, que a gente está desenvolvendo na impressora 3D a questão do Braille, né? As placas em Braille para a gente deixar referenciado na instituição de ensino, tá certo? A gente tem a placa já grudada, mas também a gente trabalha a questão do Braille, né? Para referenciar a turma dos estudantes e as salas também dos estudantes. Então é um pouco aí que a gente vai tentar trabalhar a questão da tecnologia. E agora, professor, o que de fato é a Game Vision, tá certo? Quando eu falo aqui, né, sobre a questão da Game Vision, são vários jogos que a gente desenvolveu que trabalham a questão da acessibilidade. Que tipo de acessibilidade é essa?
é voltado especificamente para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção. E um desses jogos que a gente desenvolveu, tá certo, foi o nosso óculos, né? Inclusive, é um projeto muito simples quando a gente fala inicialmente. A gente desenvolveu um óculos e com esse óculos é o nosso controle, onde através do movimento dos olhos a gente consegue controlar os personagens dentro do jogo. A gente já está já com 4 jogos desenvolvidos já, tá certo? Onde com esses jogos a gente utiliza, tá bom? Aqui é a nossa placa Arduino, vou tentar indicar para vocês aqui, ó. Essa plaquinha bem aqui azul, que vocês estão visualizando, é uma placa Arduino, bastante utilizada aí, né, dentro desse mundo da robótica. E a gente utiliza para esse projeto uma placa Arduino e um sensor também, né, que é o nosso sensor infravermelho, que a gente tem uma aplicação para a robótica com a utilização desses sensores, também com a placa Arduino, tá certo? Mas sempre com aquela visão, né, da questão da educação especial, como eu falei para vocês, desse alinhamento que eu tenho, eu sempre procuro o professor e falo, professor, eu quero fazer um projeto assim, e aí a gente consegue fazer. Aí ele fala, professor, tem como a gente fazer? Aí eu desenvolvo, né, o projeto, e isso juntamente com os estudantes. Porque, inclusive, para surgir, né, a questão aí da Game Vision, que são esses conjuntos de jogos voltados para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, a ideia inicial dos jogos surgiu dos estudantes dentro da sala de aula, tá bom? Porque a gente utiliza uma ferramenta gratuita dentro da sala de aula nas aulas de robótica, que é para programação e para o desenvolvimento de jogos 2D, que é uma programação em bloco, aqui vocês estão visualizando, que é o próprio Scratch, né? Que é uma linguagem de programação Scratch, que a gente trabalha dentro de uma ferramenta chamada PictoBlocks, tá bom? E quando eu falo essa questão da inclusão e de tecnologias assistivas, aí nós vamos já fazendo esse levantamento, né? Do surgimento do projeto, porque a gente vem de uma escola pública e a gente sabe que a questão da escola pública, a questão de captação de recursos, tem muita coisa que é muito acima do orçamento para a instituição, né? Então a gente começou, né, a desenvolver esses jogos em 2D e também a gente começou a desenvolver o nosso controle, né? Para vocês terem uma ideia, aqui quando a gente começou a desenvolver esse controle, ele é de baixo custo. Assim, quando eu falo de baixo custo, porque a gente já desenvolveu vários controles e o pessoal na escola, eles fazem a utilização desses jogos no horário do intervalo, tá bom? E os alunos foram na sala, foram na comunidade do Tamancão, fizeram aí o levantamento daquelas pessoas que têm um óculos de grau em casa e não utilizam, e a gente conseguiu arrecadar aí, a gente tem na nossa escola 150 estudantes, a gente conseguiu arrecadar um número bom, né, de 30 a 40 óculos na instituição, para que a gente pudesse, né, estar desenvolvendo esses controles, né, que no caso é o óculos. E a placa Arduino que a gente utiliza no nosso projeto também, ela custa em média uns R$ 16, mais o nosso sensor infravermelho, que está ali na média de uns 15, R$ 14. Então, assim, com um valor razoavelmente baixo, com a plataforma gratuita, né, a gente conseguiu aí desenvolver vários jogos voltados aí para a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Então, deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui dele funcionando, vou mostrar aqui para vocês, do nosso projeto. Ó, aqui, ver se vai carregar para vocês aqui. Ó, aqui a gente tem um óculos, e de acordo com o movimento, daqui é um jogo que a gente desenvolveu, que a gente chama de pênalti, né, inicialmente, que é um jogo de futebol, onde, em vez de usar o controle do teclado, a gente utiliza o movimento dos olhos, né, a questão do piscar, para a gente acionar a bola. Ela pisca e a bola é chutada, tá certo? Então aqui a gente faz todo esse movimento aí da bola, né, do personagem, da direção, com o sensor que está no óculos, que no caso é o sensor infravermelho.
Então, aqui é um exemplo, né, de um jogo que a gente tem, tá bom? Daqui desenvolvendo pelos nossos estudantes, lá do IEMA Pleno Tamancão, a questão do jogo. E tudo isso daqui é o que eu utilizo nas aulas de robótica, né? A questão desse desenvolvimento desses jogos, porque a gente dentro do IEMA, a robótica, ela é uma disciplina da grade curricular. Então, os estudantes, ele tem, assim como eles têm a disciplina de português, de matemática, eles têm durante os 3 anos a disciplina de robótica. Então, a gente já viu a questão do desenvolvimento de jogos, vimos a programação do Arduino e chega uma parte do curso em que a gente precisa agora desenvolver algum produto. E foi daí que a gente teve aqui a questão, né, do nosso Game Vision. E aqui é um pouco, né, de onde a gente já conseguiu chegar, né? A gente sempre está procurando melhorar a questão do nosso projeto, a questão do óculos. E aí vem a questão, né, que como dificuldade que eu estava encontrando para aplicação do jogo é se o jogo seria, se os jogos e o controle seria bem aceito, né, pelas pessoas, se a gente poderia ampliar mais o jogo, porque inicialmente a ideia ela surgiu como uma aplicação para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, aquelas pessoas que são tetraplégicas, paraplégicas, elas têm dificuldade de coordenação motora, e a gente conseguiu fazer a aplicação, né, real desse nosso projeto, né? Inclusive é bem bacana eu falar isso quando a gente consegue ver uma ideia que saiu de dentro da sala de aula, desenvolvida pelos estudantes, tendo uma funcionalidade, tá bom, dentro do público-alvo, né, que a gente queria que chegasse. E aqui nós temos aqui a apresentação dos nossos projetos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós também conseguimos apresentar na SBPC, mas mesmo nada se compara quando a gente apresentou o projeto dos jogos na PAI, tá certo? Para a gente explicar, acho que a PAI ela é uma escola, né, onde trabalha muito a questão da inclusão aqui em São Luís. E a gente foi convidado a apresentar o jogo, né, lá na combinância da Semana da Pessoa com Deficiência da PAI. E a gente viu que o nosso projeto, que começou dentro da sala de aula, teve, né, pode ter toda essa repercussão, né, onde as pessoas elas conseguem entender os comandos, tá bom? A pessoa com deficiência ela também consegue jogar, né? A gente viu que é um jogo, além de ser muito barato para desenvolver, a ideia não é a gente patentear, né, a ideia mesmo é a gente tentar ampliar, né? Que a gente ensinar o circuito, ensinar como faz os jogos para que essa ideia aí ela possa se expandir, né? Se possível, para várias escolas aí, aqui da rede de ensino do estado do Maranhão, que é um projeto que a gente tem, tá certo, aqui da Game Vision, as pessoas também com autismo. Então, a gente sempre frisa essa questão, né, da aplicação da robótica como ferramenta de inclusão. E quando a gente fala sobre a questão da robótica como ferramenta de inclusão, é porque a gente tem que desmistificar, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? Quando eu converso bastante com os demais professores, né? Da gente tentar desmistificar a questão da robótica e a gente poder ampliar também para a questão da acessibilidade, né? Porque dentro do IEMA, de maneira geral, nós temos no estado do Maranhão 56 escolas com o mesmo modelo. Então a gente recebe um público muito grande de pessoas com deficiência dentro do IEMA. Então, a gente, dentro do próprio IEMA, tem uma coordenação do AEE geral, que gere todos os IEMAs também. Tem um profissional do AEE, né? E eu sou o professor formador de robótica dos demais aqui no Maranhão, e eu sempre friso com eles, converse com o professor do AE de vocês, vê o que pode ser adaptado, vê o que a gente pode tentar fazer com a robótica para tentar dar uma melhoria para a instituição ou até para dentro da sala de aula, né?
E foi a partir desse movimento dentro do IEMA Pleno Tamancão que a gente conseguiu, né, tá conseguindo aí ampliar a questão da robótica aplicado à acessibilidade, né, que é muito interessante para a instituição, né, e também para as próprias pessoas que precisam desse produto, né, que a gente vai estar desenvolvendo, tá certo? E esse momento aqui foi justamente, né, que para poder falar sobre o projeto que a gente tem aqui dentro do estado do Maranhão, né, que é esse projeto que a gente tem aqui dentro do IEMA, inclusive no IEMA Tamancão, e que é um projeto que eu fico muito feliz, né, só de estar aqui falando sobre o desenvolvimento desse projeto, para poder falar que tem sim como a gente utilizar a robótica como uma ferramenta de inclusão, né? E não a gente utilizar no processo inverso, tá bom? E aqui gostaria, né, eu fico muito feliz de poder fazer essa fala no evento tão grande, né? Tão bem organizado aqui que está sendo, que eu fico acompanhando ali, estou acompanhando pelas redes sociais, né? Eu fico muito feliz do convite. Foi uma fala muito rápida, né? Muito breve, mas eu espero aí que tenha chegado uma mensagem aí principal para todos vocês aí que estão acompanhando. Mas caso vocês tenham alguma dúvida aí sobre a aplicação do projeto, como é que a gente faz com o projeto, tá certo? Eu estou aqui à disposição para responder também as dúvidas de vocês, ou se alguém quiser entrar em contato para saber como é que desenvolve o jogo, qual a plataforma que a gente utiliza, tá certo? Eu também estou aí à disposição de todos vocês aí para que a gente possa também aplicar e utilizar dentro das nossas aulas. Yeah. Então, né, pessoal? Aí esse tempo aí para caso alguém queira fazer alguma pergunta, estamos por aí. Gostaria muito aí de estar presente, né, presencialmente com vocês nesse evento, mas não deu por conta aí da rotina, né? Mas eu fico muito feliz mesmo de fato. Professor, nós aqui agradecemos a sua colaboração, a sua contribuição foi bastante importante, né? Gostamos muito da sua fala, uma fala bastante coerente, dentro da prática, da necessidade nossa enquanto educação. Então, muito obrigada, agradecemos as palavras, o elogio ao evento, e esteja sempre conosco. Nós precisamos de parceiros como você, para somar, né? Nós queremos aprender, queremos ampliar as nossas redes de trabalho e gostaríamos sempre de contar com pessoas como você. Então, esteja sempre conosco junto aqui ao FMS. Muito obrigada. Parabéns pela palestra também. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço aí, entendeu? Apesar de ter sido um momento assim rápido, né? Mas é uma coisa assim que eu sempre falo, né? A questão da educação especial, inclusiva, dentro da questão de ensino, né? O ensino de programação, o ensino de robótica, porque eu trabalho toda essa questão dentro do Instituto. Parabéns, parabéns mais uma vez pelo trabalho e muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Eu que agradeço.